Saiba agora tudo o que vai acontecer na novela Te Dou a Vida. A partir de agora, saiba bem antes com exclusividade tudo o que vai acontecer por completo. Alerta de spoilers, chamadas, resumos completos e tudo em primeiríssima mão. Nos conta também de onde você nos acompanha e não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Vamos agora para mais um capítulo da novela Te Dou a Vida. Nos responde, na opinião de vocês, quem é o pior vilão até agora? A Gina? Ou o Ernesto? Deixem sua opinião aqui abaixo em comentários. Voltamos a Ernesto, colocando Helena em uma dúvida sobre a pequena mentira para Nicholas. Ele quer que Helena diga a verdade. Claro que ela não pode inventar algo sobre as passagens para o outro país. Depois que o inocente Nicholas sai do quarto, Helena e Ernesto discutem sobre isso e fica resolvido, na mente de Helena e de todos os telespectadores, que Ernesto é um idiota. Pedro e Samuel estão tomando café. Samuel põe Pedro ao par do maluco que tentou atropelá-lo. A polícia pode dizer que foi deliberado, mas ninguém consegue descobrir o motivo. Samuel pergunta a Pedro sobre se casar com Gina. Pedro parece resignado e resolvido e admite que não está profundamente apaixonado por Gina, mas sim, qualquer que seja, ele vai se casar com ela sim. Nelson e Gina no café da manhã. Gina está exultante com a lua de mel, ela está tão feliz e blá blá blá. Tenho certeza de que há uma grande briga sobre sua cabeça. Então Nelson pergunta se ela pode arrancar algumas informações de Rosa. Ele não quer perder Rosa como funcionária e espera que Gina possa conversar com ela. Gina concorda em saber o que está acontecendo. Rosa vai até a casa, mas Samuel se foi. Esther deixa claro para Rosa que se ela está apenas brincando, deixe o pobre Samuel em paz. Ela não vai vê-lo sofrer. Sem palavras, Rosa sai. Sinto que ela tinha algo importante para dizer a ele, mas agora foi expulsa. Mas não posso invejar Esther por defender Samuel. Uma conversa entre Helene e Irene acontece. Helene parece decidida a fazer seu casamento dar certo com Ernesto e evitar Pedro. Irene quer agitar as coisas então. Depois que Helena vai embora, Irene fica chateada e quer que Helene e Pedro já liguem um para o outro para fazer as coisas demonitantes de um casamento rolar. No trabalho, Samuel percebe que Gabriela está chateada. Ela não sorri, ela mal reconhece, ela está sendo tão fria. Depois de algumas persuasões, ela admite que ficou desiludida ao vê-lo beijar aquela garota no bar. Ele protesta que ela o beijou e não o contrário. Ele está tentando refutar sua imagem de menino chato. Ele também é um macho. Você sabe. Depois de algumas súplicas e lamentações sobre como ele sente falta de como as coisas costumavam ser com sua melhor amiga, Gabriela então amolece e é tudo então perdoado. Depois que ele sai do escritório, no entanto, seu sorriso desaparece e ela obviamente não está satisfeita por estar numa zona de amizade com ele. Gina encontra Pedro na garagem. Eles falam de uma lua de mel em Acapulco e então ele tem uma surpresa para ela mais tarde naquele mesmo dia. Ela mal pode esperar. Horácio conversa com seu advogado sobre o divórcio, algo sobre Andréa, como não conseguir mais do que 50% dos seus ativos de qualquer maneira, e que talvez eles possam arranjar dinheiro e alegar que o negócio foi uma herança de família de Horácio. Gente, percebi que Andréa não pode colocar as mãos em nada que Horácio herdou. Horácio então fica bem satisfeito. Nicholas está escrevendo um e-mail meticulosamente para Pedro, contando como eles conseguiram as passagens de aviões. A surpresa que o Pedro tinha para Gina é a casa deles. Ele está mostrando a ela e ela está bem emocionada. Está alugado, acho que com mobília, mas ele comprou uma casa nova. Ela está contente. Ele a carrega até a soleira. Domingo está experimentando um terno em casa para o casamento e ele e Esther discutem sobre sua dieta e sua necessidade de consultar um médico logo. Disseram a ela, via Samuel, que seu jovem amigo médico está preocupado com o colesterol e etc. Domingo então ignora tudo isso. Samuel está estudando e recebe uma mensagem de Rosa. Ela realmente precisa falar com ele e pede que ele a encontre naquela noite na pensão. Ele parece perturbado e retoma o dever de casa.
Gina vê o interior da casa alugado e imediatamente começa a divagar sobre todas as coisas que precisam ser mudadas. Enquanto isso, Pedro tem a fantasia de mostrar essa casa para um bebê que está segurando Helena e Nicholas, que o chama de papai. Ele sai de sua fantasia e volta para Gina. Deve me sentir pena disso, gente? Sim, gente, até porque muita gente torce para o casal Pedro e Helena. Ele tem uma visão de uma família muito linda construída por ele e ela. E eu que estou gostando cada vez mais de Gabriela. Pois é, ela ajuda a mãe confusa a organizar viagens online e a incentiva a começar a viver e aproveitar a vida. Gabriela não é apática nem antipática com a traição de Horácio, mas apenas quer ver sua mãe feliz. Pedro está lendo então outro doce e-mail de Nicholas que fala sobre sua próxima viagem. Pedro, lembrando do e-mail de Helena, que não foi escrito por ela, também conhecido como Ernesto fingindo ser Helena, pedindo a Pedro para não responder mais aos e-mails de Nicholas. Pedro chuta algumas coisas de frustrações a Esther e Esther entra, alarmada com o barulho. Ela então lhe dá um conselho sincero sobre não se casar com Gina se ele tiver dúvidas. Não há como um casamento dar certo se não houver amor dos dois lados. Uma breve cena então acontece com Ernesto e Helena na cama. Ele é todo beijinho e no começo ela resiste, mas ele só quer fazê-la feliz e mal pode esperar pela viagem para Washington. Ela finalmente começa a responder aos seus beijos. 10 dias depois, um dia antes do casamento, diz o texto na parte inferior da tela, Helena, Ernesto, Nicholas, Irene e toda a família estão no café da manhã falando sobre a viagem iminente. Andrea planeja uma visita. Nicholas quer um cachorro, mas Ernesto diz que é contra as ordens do médico. Horácio sobe. Andrea faz alguns comentários sarcásticos sobre Mônica não vir com ele. Ele responde que ela prefere ficar longe, blá blá blá. Bocejos, e eu não me importo muito com esse assunto aqui não. Até porque o romance de Horácio e Mônica vai ficar bom só daqui a alguns dias. Por enquanto, é como se Mônica fosse uma vilã, mas não é. Pedro e Augusto estão na garagem. Pedro lamenta por não ver Nicholas e Augusto está dizendo, convenhamos, que Nicholas já tem uma família. Andrea conversa com Horácio sobre o divórcio e é claro que ele não aceitará os termos como estão agora. Ele vai esperar até que ela volte de viagem para poder falar sobre isso então. Enquanto passa o momento sozinho na mesa da família, Ernesto admite a Irene que não planeja voltar ao México nunca mais. A família ficará em Washington mesmo. Irene pergunta, Helena sabe? Ernesto diz que não e para ela também não falar nada. A mente esquemática de Irene gira e depois que Ernesto se afasta, ela diz a Helena que acabou de descobrir algo muito perturbador e que quer conversar sozinha com ela. Ela então entra e configura seu telefone para gravar áudio. Quando Helena chega em um momento depois, Irene recebe uma gravação dela admitindo que Pedro é o amor de sua vida e um blá blá blá. É um amor puro, mas ela continua dizendo que com o tempo, e se ela está longe dele, ela tem que esquecê-lo. Ela também diz que não tem intenção de ficar muito tempo em Washington. Minha vida está todinha aqui. Nesse mesmo capítulo, acontece a despedida de solteiro de Pedro, que está se preparando e todos os caras estão lá. Cadeiras dobráveis, batatas fritas e etc. Ernesto e Helena conversam sobre os preparativos da viagem para o dia seguinte. Ernesto se inclina para um beijo tão lindo. Se ele não fosse, então o traíra que é, eu estaria torcendo por ele. Mas, gente, ele é muito mentiroso e vocês vão saber de tudo que Ernesto é capaz. Então, não posso torcer por ele. Mas já tem spoiler aqui, então fiquem ligadinhos no canal e olhem bem direitinho o canal porque tá cheio de novidades, viu? Helena então verifica Nicholas que está chateado porque Pedro não lhe respondeu o e-mail. Enquanto isso, Augusto diz que o casamento de Pedro é amanhã, mas Nicholas não pode estar lá porque eles estão indo embora. Helena se vira para esconder suas lágrimas. Uma cena fofa com vaqueiras dançando na despedida de solteiro que tentam fazer Pedro dançar com elas. Enquanto isso, Irene tenta ligar para ele, mas ele está muito ocupado dançando com as vaqueiras. Enquanto isso, Helena então chora. E agora já é manhã e Esther chama 3 membros da família de ressaca para a mesa do café da manhã. Eles estão infelizes após a festividade na noite passada com aquelas mulheres dançando e querer então que ela baixe a voz. Ela sente pouca simpatia por isso.
Pedro recebe um telefonema de Gina e conta que seu pai está no mesmo estado de ressaca. Esté fica na linha porque tem um remédio para ressaca. Enquanto isso, Ernesto está no escritório e Mônica traz uma unidade do SP. Há algo sobre ele não estar em contato com o escritório todos os dias, porque ele precisa então testar um pendrive e então testar o SP agora. Ernesto apenas repreende por ser intrometida. Ela encolhe os ombros e sai porque ela não se importa. Ernesto então murmura baixinho algo sobre bem curioso que ele não gosta dela. Pedro vê que há 9 chamadas perdidas em seu telefone de um número desconhecido. Irene. Ele liga de volta. Ela tem que dizer algo e ele é o mais rápido possível. E eles precisam se encontrar antes que seja tarde demais. Gina está dando a Nelson a cura da ressaca que foi lhe dada por sua sogra. Ele resiste até ouvir que é uma receita de Esther. Então agora está tudo bem. Ele dá a Gina um discurso comovente de ressaca sobre como a casa ficará vazia sem ela e que ela está lá o tempo todo depois que sua esposa morreu. Ele conta que a ama muito e que deseja que ela seja feliz. Gina diz que o ama também. Algumas cenas curtas aqui. Pedro vai dar um passeio antes do casamento. Nicholas quer que Helena leve alguns dos carros de brinquedos talentosos que Pedro lhe deu na garagem. A chorosa Helena sussurra para si mesmo que Pedro sempre estará em seu coração. Pedro então se encontra com Irene em um shopping, assim ele conhece ela. Ela pensa que é apenas por dizer que Helena partirá para sempre, ele entrará em ação. Mas não, Pedro diz que ela tomou sua decisão e ele tem que ir. Em seguida, Irene reproduz então as gravações de voz ilícita de Helena professando seu amor por Pedro. Ele ainda não está convencido a fazer nada. Irene, frustrada, diz: se você não fizer nada, Ernesto nunca mais vai voltar com ela, nem com seu filho. Ela não tenta esconder seus verdadeiros motivos. Pedro se move. Helena optou por ficar com Ernesto e é isso. Irene está frustrada, mas não consegue mudar então a ideia de Pedro. Pedro vai embora, Irene bate na mesa com força enquanto todas as pessoas ao redor olham para ela. Pedro corre para casa para se vestir para o casamento. É hoje. Esther está chateada e empurrando-se para se apressar. Então há toda uma discussão entre ela e Domingo sobre o próprio casamento deles. Eles estavam atrasados, uma confusão só na igreja. Nelson é o culpado e blá blá blá. Esther ainda se lembra de como o dia do casamento foi perturbador por causa de tudo isso. Gabriela está conversando com Helena sobre a viagem, como será emocionante para Helena, e Helena conta que está nervosa. Ela pergunta a Gabriela se ela já ouviu falar sobre alguma coisa sobre o casamento de Pedro. Gabriela conta que não sabe muito. Gabi então pergunta se Helena sente algo mais do que gratidão por Pedro, o que ela nega. Domingo dá a Pedro uma palestra comovente antes do casamento. É fácil dizer eu te amo, mas difícil mesmo é demonstrar após todas as brigas dia a dia. Muitos bons conselhos que não se aplicam aqui, porque Pedro não ama Gina. Gina está se preparando para a boda, o casamento. Rosa a está ajudando. Ao receber de Pedro um texto monossílbico sobre a chegada da igreja, Rosa rapidamente garante que ele está apenas tendo um nervosismo pré-casamento, assim como ela teve no casamento. Quando Gina fica surpresa com isso, Rosa rapidamente e nervosamente recua e nega que seja casada. Então parece que aí a Rosa já entregou um dos pontos para Gina. Na verdade, estamos na igreja. Nelson leva Gina e um lindo vestido branco evoçoado, então, pelo corredor. O padre inicia a cerimônia, enquanto uma chorona Helena está em casa imaginando Pedro saindo da igreja com sua noiva. Cortamos para Helena chorando. De volta ao casamento, quando o padre pede a Pedro para dizer sim, há uma pausa muito longa e tortuosa e em vez disso ele diz: não, eu não posso, Gina, me perdoe. A pobre Gina não esperava isso. Nelson parece positivamente lívido e o resto da igreja está completamente pasmo de pé diante então da negatividade do casamento de Pedro. Aqui encerramos esse capítulo, mas olha, fica ligadinho no canal, eu vou te atualizar de tudo sobre o que ainda vai acontecer. Se inscreve no canal, ative o sininho de notificações e muito obrigada por sua audiência.